Caríssimos irmãos e irmãs, temos então hoje, no primeiro domingo da Quaresma, algumas leituras interessantes que são chaves. Essa primeira leitura fala do momento em que Deus tira o povo da escravidão do Egito. Lembra que eu já falei várias vezes aqui que o Antigo Testamento prepara para o Novo? Que o povo judeu, lembra que teve a fome, José ficou como governador do faraó. Aí a família toda foi para o Egito morar, porque ele acabou ajudando. Aí os judeus cresceram muito, mudou o faraó ficou com inveja dos judeus, acabou perseguindo, escravizando os judeus. E os judeus começaram a pedir para Deus uma libertação. Foi quando ele convocou Moisés, que tinha sido jogado naquele cestinho lá, né? Porque os faraós mandaram eliminar um pouco de judeu. Mas acabou que a filha do faraó encontrou e cuidou de Moisés. E Moisés então sim é a prefiguração da libertação de quem? De quem? Cristo, né? Moisés foi convocado para libertar o povo daquela escravidão do Egito. Cristo foi convocado para libertar o povo de qual escravidão? Pecado. Foi fácil a saída do povo do Egito? Não. Muito difícil. O faraó não deixava. Deus fez vários prodígios. Depois que de um monte de coisa o povo reclamava no deserto, com uma certa razão, porque no deserto eles não é que era fácil, né? Mas mesmo Deus fazendo tudo que fez, o povo não confiava em Deus. É fácil hoje a gente libertar da escravidão do pecado? Acabei de falar no início da missa que está um monte de gente desanimado. Quando começou a pandemia, muita gente pensava assim: agora o povo vai valorizar a igreja, porque sabe que esse mundo é muito fugaz. Não. Inclusive, muitos dos que perderam seus entes queridos, hoje não frequentam a igreja. Com que fenômeno? Algo que poderia ser um catalisador para falar, não, esse mundo passa rápido, mas não. Simplesmente não querem mais vir à igreja. Uns porque revoltaram, outros porque desanimaram, acharam que suas orações não são ouvidas, né? Mas por que chega nesse ponto? Que é por isso que eu estou tentando o mais rápido possível fazer vocês chegarem que na verdade Deus nos prepara não para cá também, mas para o céu. Muitas vezes o aparente fracasso não é fracasso, é uma vitória. Quando você supera uma provação, é uma vitória. Quando você supera o desânimo de vir à missa, uma depressão forte, e você consegue superar aquilo com a graça de Deus, você nunca mais é a mesma pessoa. Frágil. Você sai mais forte, ou não? Sim. Você tem outra visão de mundo. Eu nunca esqueci de uma provação minha. Quando eu comecei a trabalhar lá como médico, e gostava de aventuras, pegar cirurgias difíceis, né? E fui ficando, em pouco tempo, bem famosinho, papapá. Já estava me achando a última Coca-Cola do deserto, né? De repente, eu tive uma complicação cirúrgica raríssima, de uma cirurgia que faz endoscópica, que faz pela televisão para o nariz, que teve um êmbolo e a paciente ficou com uma visão de um lado rebaixada. Aquilo para mim foi um desabar. Caiu por terra. Tudo. Todo aquele castelo de areia. Não que mudou alguma coisa, porque como já tinha um tempo, claro que o povo já tinha credibilidade, viu que foi uma fatalidade, mas o meu orgulho,
o meu orgulho foi por água abaixo, assim, como revoltei com Deus, mesmo rezando muito. Falei, por que o Senhor permitiu um negócio desse, ser tão raro, né? Eu que rezo todo dia, eu vou à missa todos os dias, eu rezo o rosário, por que o Senhor foi fazer um negócio desse? Fiquei revoltadinho com Deus. Só que dali para frente, eu tive que rapidamente crescer, né? Largar de viver o castelo de areia e viver os pés no chão da limitação humana. Claro, hoje eu acho ruim a complicação, mas profissionalmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu mudei radicalmente a forma de ver, né? O diálogo. Antes eu nem contava tanto quais são as complicações que pode ter numa cirurgia. Passei a dialogar mais, falar, saber que pode acontecer com qualquer um. A desapegar daquela imagem que eu fiz de perfeito, que pode acontecer com qualquer um. Então, um momento de fracasso, na verdade, e eu tenho certeza que isso serviu também para lá na frente eu entregar minha vida a Deus. Porque depois que eu passei a fase do bico com Deus, eu tive que me reconciliar como o cachorrinho, né? Que volta com a cabeça no chão, badando o rabo, para Deus me colocar no colo de novo. Não existe fracasso nesse mundo absoluto. Tudo é relativo. O único fracasso absoluto, anota aí. Cadê o caderninho? É dar as costas para Deus, que é absoluto. Esse é o fracasso que ele não tem. Porque Deus deu esse livre-arbítrio, né? Dar as costas para o Criador, como Ele é absoluto, é o único fracasso absoluto que existe. O resto, nada. Nada é fracasso absoluto. Tudo você pode crescer e ganhar com isso. Tudo. Você pode crescer com fracasso, com a perda. Claro que uma perda familiar, tem gente que acha que é falta de fé, sofrer, chorar. Claro que não. Nós somos cristãos, a gente ama, a gente chora, chora mesmo, sofre. Como não? Mas só que nós continuamos abraçados com Cristo e Ele nos ensina a crescer, né? A superar. Esse esforço contínuo é que nos faz libertar da escravidão, do pecado, que educa a nossa vida para sermos mais livres, né? Porque na verdade o pecado escraviza. Pensa, por exemplo, eu sei que a sociedade tem muita raiva de um cara que é safado, que adultera muito, né? Pensa tanto que ele é escravo. Todo ambiente que ele vai, ele fica procurando rabo de saia. A mulher arranca o dinheiro dele tudo. Agora pensa um cara que é livre, que domina a si mesmo. Está com a sua esposa, em qualquer ambiente ele está livre. Livre. Totalmente livre. Ele não tem dependência afetiva com ninguém. Controla os seus bens sem escravidão. Na verdade, o escravo do pecado, ele é o tempo inteiro oprimido. E eu pego isso nos atendimentos, né? Tem gente que chega e fala, padre, pelo amor de Deus, me ajuda a sair disso. Eu não consigo. Esse é o melhor caminho, né? Abrir o peito, eu tenho esse defeito, me ajuda. E eu digo, olha, eu estou aqui o tempo inteiro, caiu, confessa, faz penitência, reza, nós vamos rezar, pôr seu nome na missa, até você se libertar. Porque na verdade, quem está no erro, sente uma opressão, é escravo, né? Imagina quem tem bulimia, de ficar comendo, ou chocólatra, ou alcoólatra, né? Que não consegue se libertar do álcool. No fundo ele sente mal com aquilo. Eu sei que de vez em quando parece que não, né? Mas ele é safado, não quer parar. Não, mas lá no fundo ele sofre muito.
o dependente de droga, qualquer outra coisa. Toda escravidão faz sofrer muito. E Cristo é o único que consegue nos libertar. Agora, precisa de um esforço. Para eu viver a fidelidade no meu sacerdócio, cada dia eu tenho que matar um leão. Só que quem vê, acha assim, não, então o padre tem que ser masoquista. Ele vai ficar renunciando os finais de semana dele, vai ficar celebrando missa, não vai estar com a família. Que masoquismo é esse? Não é masoquismo. Porque quanto mais eu tento ser um bom padre, mais Deus me preenche, mais Deus cuida da minha família. Porque Ele é o Senhor de tudo, né? Deus é o Senhor de tudo. Nós não estamos mexendo com um qualquer. É o Senhor do universo. Isso é importante. Então, esse esforço pessoal, essa decisão, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Na quaresma, é importante. Vocês não podem sair da quaresma do mesmo jeito que entrou. Agora, vamos corrigir os erros, né? Tem algo errado. Tem muita gente que faz uma penitência na quaresma e sai pior. Um exemplo clássico: a pessoa que fica sem beber a quaresma inteira e entorna o caldo no sábado, aleluia. Que sentido tem isso? Se você fica sem beber a quaresma, é para você ser mais o quê? Temperante. Ou não? Aí você vai e fica bêbado igual uma cabaça no sábado, aleluia. Então aqui está um erro. Provavelmente a pessoa ficou sem beber não para se tornar uma pessoa melhor, mas para dar bem os negócios, né? Para não ter doença, para a empresa crescer, para ele ser promovido, não para ser uma pessoa melhor. Aí está o erro. Nós temos que sair da quaresma melhores. Se você tem a mania de xingar um ao outro, você tem que segurar, fazer jejum, penitência para controlar a língua, né? Ou não? Se você não consegue elogiar a esposa, o esposo, só consegue falar os defeitos, só critica, murmura o tempo inteiro, né? A comida está ótima, não fez mais que a obrigação. Ficou um pouco sem sal, fala o dia inteiro que estava sem sal. Você tem que mudar, ué. Você não pode ser a mesma pessoa a vida inteira. Porque senão, eu já falei várias vezes, quem já cuidou de idoso terrível? Que nunca se dominou. Já viu como é que é? Alguém já viu? Xinga todo mundo. A esposa vai dar a comida, ele bate na esposa porque está dando comida. O tanto que ele não se controla mais. Não fez as suas quaresmas, né? Para se tornar uma pessoa melhor. Quando ele está nos últimos anos de vida, ele xinga até a sombra. Porque o corpo nosso tende ao pecado. Tende ao pecado. Esse é o ponto que eu queria que vocês... E agora, o Evangelho. O Evangelho, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Fica 40 dias sem comer e o demônio aparece. Preste atenção. Isso é para todo mundo. Quais foram as 3 tentações mais fortes que Jesus recebeu? A primeira foi qual? Qual foi? Eu te darei todo... O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda essa glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Qual que é a primeira tentação? Grande. Riqueza e poder. Esse é o ponto mais difícil. Eu fico impressionado, assim. Quantas pessoas que a gente vê, na família ou fora, que prospera, né? A gente fala, poxa, uma pessoa boa agora vai fazer caridade adoidado. Não. Vai se isolando. Também eu sei que tem muitas decepções, né? Que o demônio também prepara isso.
várias decepções para a pessoa fechar o coração. E acaba fazendo o quê? Afastando da igreja, porque tem muitos negócios, e fecha a caridade. Vira um egoísta de marca maior. Ou ama um, ou ama o outro, né? É difícil manter uma pessoa com a prosperidade e livre. É muito difícil. Eu estava, nesses últimos dias, desde uma palestra que teve aqui, eu estou aprofundando um pouco sobre globalismo. E eu estou ficando assim, assustado da capacidade que tem o ser humano de lutar por poder. Impressionante, hein? Se vocês forem aprofundando o que está por trás de tudo que a gente está vivendo, tudo por poder, e não é uma coisa assim que a pessoa quer viver o agora. São famílias que querem perpetuar no poder, e para isso eles dão a vida para os filhos, para aquela família ser rica e bilionária o resto da vida. Um sacrifício pelo dinheiro. Um sacrifício da vida. Famílias oligárquicas, né? Que lutam para dominar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Para que eles fiquem para sempre no topo. É assustador. Assustador. O que a ambição humana, né? O que pode fazer um ser humano? E quando a gente vai vendo esse monte de loucura, hoje a sociedade é muito polarizada de briga, não é? Tudo planejado por eles, para dominar. Tudo, um contra o outro. Dentro da igreja tem conflitos. Tem padres que pregam o evangelho e são perseguidos dentro da igreja primeiro. Todas as instituições foram infiltradas por esse povo, para que só eles permaneçam firmes e unidos. Só eles. Tudo que está acontecendo no mundo, guerra, ideologias, comunismo, tudo. Sabe o que eles fazem? Só para vocês terem uma ideia. Depois, se alguém quiser aprofundar, nós vamos fazer um curso sobre isso, que eu acho que vale a pena. Sabe o que eles fazem? Eles têm órgãos para juntar pessoas inteligentes só para pensar algumas ideias para destruir o mundo e manter a família. Chama Think Tanks. Pensa, obrigado. Eles reúnem, por exemplo, ideologia de gênero, a agenda LGBT, tudo foi pensado para sedimentar a sociedade, separar a família contra a pátria, para que eles possam dominar tecnologicamente alguém que produza. Por isso que tem a eutanásia, a cultura da morte, né? Porque se a pessoa não pode mais produzir para eles, para essas famílias, o que tem que fazer? Matar, porque dá despesa, eutanásia. Ou suicídio assistido, né? Como tem na Suíça. Impressionante. Se vocês quiserem depois estudar um pouco, esses lugares que saem essas ideias loucas, macabras, na Inglaterra chama Chatham House. E nos Estados Unidos chama CFR, Conselho of Foreign Relations, Conselho para Relações Exteriores. Eles se reúnem simplesmente para decidir que pauta, e eles são donos das universidades todas, por isso que vai para as universidades essas ideias loucas. Eles são donos das indústrias farmacêuticas, inclusive dessa da picadinha famosa. Eles querem dominar tecnologicamente, por isso você tem que comprovar por enquanto que você vacinou, mas daqui a pouco vai ser outra coisa. Tudo pensado. E depois eles têm, depois que sai desses grupos de ideias, eles têm órgãos que colocam em prática
Os dois órgãos mais famosos, vocês já ouviram falar, é o de Bilderberg e Clube de Roma. Sabe esse negócio de sustentabilidade, todo o ambientalismo, que eles usam só para os pobres, porque as indústrias mais tecnológicas eles não usam nada, né? Só os coitados aqui, que tem que ficar cumprindo metas para desgastar, para cada vez mais eles dominarem o mundo, e esses metacapitalistas ficarem gerações em gerações no poder. Formar uma pirâmide que só tem os grandes, um comunismo mundial. A China é o exemplo. Tudo pensado, a pandemia, matar gente, o aborto, para diminuir a população, para poder dominar mais fácil. Tudo pensado para dominar o mundo. Vocês conseguem imaginar o quanto é frio o amor ao dinheiro? Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, quem era o vilão? Hitler? Sim? Da Alemanha? Adivinha quem é que jogava dinheiro nele? As corporações dos Estados Unidos. Tudo para manter brigas, conflitos e alimentar a indústria. Estou dando um choque em vocês, porque vocês têm que entrar na realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje, cada dia mais, um domínio mundial. E adivinha qual é o foco principal para ser destruído? Família e igreja. Porque a igreja resiste com seus valores de virtude. Eles querem um ser humano que produza dinheiro. Rezar no Santíssimo produz dinheiro. Logo, logo vai ser difícil rezar no Santíssimo. Por isso que eu falo para vocês, aproveitem enquanto podem. Porque isso não produz capital para eles. A missa não produz dinheiro. Anota o que eu estou dizendo, hein? Anota. E não pensem vocês que guerra eles acham ruim não, viu? Mesmo que morra alguém da família deles. Porque sempre vai ter alguém das famílias dele que vai continuar. As guerras desestabilizam mais ainda o mundo. E eles vão vir com a solução. Assim como teve da pandemia. Guarda. O dinheiro cega. O dinheiro cega. O que nós temos que fazer para combater isso? Acabar com quem tem dinheiro? Não. Nós precisamos dos empresários, precisamos dos fazendeiros. Nós precisamos que os empresários e os fazendeiros rezem e façam caridade. Que estudem o catecismo, que busquem os sacramentos. Para de ficar indo para lá e para cá. Fazenda lá no Mato Grosso, volta para cá. Vai no Maranhão, no Pará e volta. E não vai na missa, e não reza. Amanhã você está aqui, ó. Vai lá, todo mundo está convidado. Graças a Deus aqui nós estamos. De passar no cemitério antes de ir para casa. E olha as datas lá. Há quanto tempo estão lá no túmulo? A maioria já está muito mais tempo lá do que na casa deles. A grande maioria. É lá que nós vamos ficar. Só que lá, aparentemente, né? Porque a nossa alma, imagina a alma desses grandões, onde estão agora? Não posso falar que está no inferno, mas no mínimo um sofrimento enorme. Grande chance de estar no inferno, claro, né? Não deixem seduzir pelo dinheiro, pelo poder. Não deixem. Usem para o bem, pelo amor de Deus. Usem para o bem. Qual que foi a segunda tentação? Transforma essa pedra em pão. Essa é a segunda tentação mais corriqueira, né? Primeiro, o dinheiro e o poder é a pior. Segundo, o corpo, os prazeres do corpo, a preguiça do sofá, o sexo, a comida, né? Dormir até mais tarde. Dormir até meio-dia. Tem gente que dorme até meio-dia, né? Comer igual um porco. Beber até ficar bêbado. Ficar viajando o tempo inteiro. Pornografia. Prostituição.
Vejam quantas famílias destruídas porque ninguém quer dominar o seu... Agora vejam bem, ninguém consegue dominar o seu corpo sem a graça, ou seja, sem a oração. Nós todos somos fracos, precisamos de sacramento da confissão. Eu já contei aqui anteriormente de um monge lá um jovenzinho que é monge daqueles padres que vieram aqui. Um dia eu fui tomar café lá no mosteiro à noite, e ele foi abrindo o coração dele. Não, eu era totalmente do mundo, orgias, droga. Eu falei, mas como é que você foi parar aqui no mosteiro? Eu nunca esqueci disso, até porque eu como padre, né? Ele me disse assim, um dia eu estava em casa, tinha feito tudo quanto é tipo de erro, e me deu um vazio enorme. Eu peguei minha moto e fui para a igreja lá na Sagrada Família hoje. Ele não falou quem era o padre, né? Chegou, estava chovendo, ele estava pingando com o capacete, esperou a missa acabar, e chegou chorando no padre e disse, padre, eu não aguento essa vida mais. Aí o padre chamou ele para conversar, e disse, o que foi? Aí ele contou toda a história, e esse padre, eu queria saber quem era, só para ir lá e dar os parabéns para ele, né? Ele fez o seguinte, falou, meu filho, eu vou te ajudar. Isso em Goiânia, né? Anotou o telefone e disse assim, você vai confessar agora comigo, e todas as vezes que você cair em qualquer um desses pecados, você vai me ligar, a hora que for, e vem confessar de novo. Combinado? E ele levou a sério e fez isso, e o padre atendeu todas as vezes. E hoje ele é monge. E que monge, um menino top, diferenciado. Tudo porque decidiu rasgar o peito, pedir a graça de Deus para dominar as coisas do corpo, seja lá o que for, sexo, comida. Se vocês não decidirem serem humildes diante de Deus, vai ficar a vida inteira escravo. A vida inteira. Tem gente que é escravo de si mesmo, né? Desculpa, mas geralmente quem reclama mais são as mulheres, né? Tem marido que fica emburrado meses. Pelo amor de Deus. Pior que eu não posso, eu estou igual o Padre Léo, né? Eu penso uma coisa, eu não posso falar para a mulher para fazer, né? Porque um cara que fica emburrado meses de bico, não é normal. Você tem que mudar, uai. O mínimo que tem que ter numa família é diálogo. O mínimo. Pelo amor de Deus, emburrar é a coisa mais dramática que existe. Tanto é que o que mais fere Deus, tem gente que fala assim, padre, eu briguei com Deus. Tem problema? Não. Pode brigar. Pode? O que ele detesta é ser ignorado. E tem mulher que fala isso, fala, padre, eu falo assim para ele, briga comigo, mas para com essa, né? Mas por quê? A pessoa está de mal consigo mesmo, escrava de si. Precisa do Espírito Santo para abrir, Senhor, me dá uma graça. Pensa que o tanto que o ambiente fica ruim para todo mundo. E ainda põe os filhos, né? Fala para sua mãe pegar tal coisa. Nossa. Haja paciência. E qual a última tentação? Qual? Pula desse lugar, porque ele disse que vai... O que é esse? A presunção, né? Você se achar melhor. Não somos melhores que ninguém. Não somos. Nem com o máximo dos criminosos. Poderia ser nós também. Se nós não somos, é pela graça. Se você está se tornando uma pessoa melhor, agradeça a Deus. Não se sinta melhor. E não julgue o outro que está no pecado. Não julgue a pessoa, né? Lembra de eu falar que tem que julgar o ato? O ato sim, esse ato é abominável. Mas você não. Eu quero você para mim. Quando as pessoas vêm para mim, eu falo assim, padre, o que eu tenho que pagar para o senhor? Eu digo assim, eu quero a sua alma.
Dá. Aí a pessoa fica assustada, né? A alma. Mas não para mim, para Cristo, né? Não sejamos presunçosos. Sejamos humildes, pequenos. Se crescemos, crescemos pela graça. Se erramos, erramos porque não prestamos. Senhor, não tire a mão da minha cabeça ou eu vou te trair. Sejamos humildes até o final. Não tente o Senhor teu Deus, né? Uns tempos atrás fui para a praia, estava chovendo. Reza para Deus, Pablo, reza para Deus falar para parar de chover, para nós ir para a praia, Fábio. Pelo amor de Deus, fizer um negócio desse, merece inferno, né? Não tentar a Deus. Ser humilde. Eu preciso de Ti para ser bom, Senhor. Me ajuda. E o resto Ele faz. Estão assustados? Não? Depois a gente vai aprofundar isso em algo. Vou ver se traz gente, fazer curso, para vocês entenderem um pouco sobre esses temas mais obscuros. Mas aprenda uma coisa: Deus ama todo mundo, não importa o que você fez de errado. Aqui é a casa de todo mundo que erra. Se você errou, matou alguém, fez um pecado gravíssimo, onde você tem que estar? Aqui. E confessar comigo o mais rápido possível. E nós vamos te acompanhar até o último instante. Você só não vai melhorar se você não quiser. Mas nós estamos aqui para te servir. Até você ser livre. Livre para amar. Creia em Deus Pai,